Olá, amigo! Que bom, mais uma vez, estarmos juntos para estudarmos as Santas Escrituras. E agora, já no tema número 10, das 27 lições Conhecendo o Criador. Chalegre, qual é o tema número 10 que vamos estudar juntos agora? A quem devemos adorar? Tema importante. Adoração? Claro, adoração é tudo. Isso define, não é, Wagner? Exatamente. Porque se nós adorarmos a pessoa errada, nós não seremos salvos. Sim, sem dúvida alguma. O tema adoração, Chalegre, eu vejo que é um dos mais importantes temas que a Bíblia traz para nós. A questão da adoração, Wagner, ela tem que ver com a salvação. Totalmente. Então ela, sem dúvida alguma, é uma verdade que nós precisamos compreender e pôr em prática. Com certeza. Então nós convidamos a você para que, como sempre fazemos, ore conosco para que então possamos pedir a iluminação do Espírito de Deus para que possamos compreender esse tema de tão grande importância. Oremos. Pai eterno, nós te adoramos, nós te louvamos, nós te exaltamos e exaltamos e adoramos o teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Estamos começando este estudo que fala de adoração. Ensina-nos, ó Pai, como verdadeiramente te adorar. Que cada um dos teus filhos que estão estudando a tua palavra possa compreender esse tema e possa assim adorar o Senhor em espírito e em verdade. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, já buscamos a iluminação de Deus. Agora podemos então entrar diretamente nesse tema maravilhoso, importantíssimo, e por isso nós voltamos a frisar a importância de você estar com a sua Bíblia aberta e conferindo os textos. A quem devemos adorar? Chalegre, primeira pergunta. Vamos direto. Deus, o Pai, e seu Filho Jesus Cristo são os únicos dignos de adoração? Vamos abrir bastante a Bíblia, hein? Vamos folhear a Bíblia. Então nós vamos pesquisar agora. Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Mateus, capítulo 4, versos 9 e 10. João, capítulo 4, versos 21, 23 e 24. Filipenses, capítulo 2, versos 9 a 11. Apocalipse, capítulo 5, verso 13. João, capítulo 1, versos 29 e 36. Vamos à leitura. Não terás outros deuses diante de mim. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. João, no capítulo 4, verso 21, 23 e 24, diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é um espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. E Filipenses capítulo 2, versos 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E Apocalipse capítulo 5, verso 13 diz assim: e ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há dizer, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. João 1, 29 e 36. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E olhando para Jesus que passava, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus.
Todos esses textos que nós acabamos de ler, nós vemos claramente a adoração ao Pai e a adoração a Jesus Cristo, seu Filho, a Deus e ao Cordeiro. Em todos os textos, somente o Pai e o Filho sendo adorados. Só duas pessoas recebendo adoração. Pergunta 2. Qual foi o grande pecado do antigo povo de Deus? Juízes capítulo 2, verso 12. Abandonaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. Muito bem, o que vimos aqui? Qual o grande pecado do povo de Deus na antiguidade? Eles abandonaram o Senhor Deus e foram após outros deuses, ou seja, descumprindo aquele primeiro mandamento que nós vamos também citar aqui, não é? Exatamente. O mandamento que diz claramente: não terás outros deuses diante de mim. Preste muita atenção. Chama atenção também nesse verso que a ira do Senhor sobe quando o seu povo adora a deuses falsos. E é por isso que nós estamos estudando esse tema tão importante. Pergunta de número 3. Os magos, ao visitarem o menino Jesus, se recusaram a adorá-lo? Mateus 2, verso 11. Leia conosco. E entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Sim. Aqui nós vimos claramente, né, Wagner? Com certeza. Eles chegaram lá e se prostraram diante do menino. Adoraram. Reconhecendo que aquela criança, aquele infante, era nada mais, nada menos do que o próprio Filho do Deus Eterno. Então nós estamos vendo que Jesus, ainda criança, recebeu adoração. Isso porque os magos, eles entenderam de fato a profecia, né? Com certeza. Vamos adiante, pergunta 4. Quando adulto, Jesus foi adorado? Mateus, capítulo 14, verso 33, e ainda Mateus, capítulo 28, verso 9, e Lucas, capítulo 24, versículo 52. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E eis que Jesus lhes veio ao encontro, dizendo: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. E Lucas 24, 52. E depois de o adorarem, voltaram com grande júbilo para Jerusalém. A resposta é evidente. Ele sim foi adorado, não é, quando adulto. Com certeza, a Bíblia é muito clara em afirmar isso. E ele não recusou a adoração. Em nenhum momento. Pergunta 5. O que Deus ordenou aos anjos? Hebreus capítulo 1, verso 6. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. A ordem de Deus aos anjos foi para que o seu filho fosse adorado. Outra vez, porque antes de se encarnar, ele era adorado no céu. E agora outra vez, ou seja, ele introduzido como ser humano, ele também recebeu adoração, porque ele é o Filho de Deus. Com certeza, sem dúvida alguma, nós não temos a menor dúvida de que Jesus Cristo é o Filho do Deus Eterno. Pergunta 6. Duas pessoas divinas serão vistas e temidas pelos ímpios no dia do juízo final? Apocalipse 6,16. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Duas pessoas, Alegre. Aquele que está sentado no trono e o Cordeiro, né? Não há uma terceira pessoa? Não, somente duas. Eu não vejo de maneira alguma mais um ser aí. Vamos ver se a gente encontra no decorrer do estudo, né? Exato. Pergunta 7. Quem reinará pelos séculos dos séculos? Apocalipse capítulo 11, verso 15. Vamos à Bíblia. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo,
e ele reinará para todo sempre. Então, quem são os que reinarão para todo sempre? Nosso Pai Celestial, o Deus Eterno e o seu Filho Jesus Cristo. Somente os dois. Vamos à pergunta 8. Quem serão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus? Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Quem são estes santos? São aqueles que praticam a verdadeira adoração, que adoram ao Criador. Muito bem. Pergunta de número 9. 3 pessoas divinas receberão adoração e louvor na Nova Jerusalém? Apocalipse 21, verso 22 e Apocalipse capítulo 22, verso 3. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ali não haverá jamais maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. A pergunta foi se 3 pessoas divinas receberão adoração e louvor na Nova Jerusalém. Em hipótese alguma. Não, definitivamente. O texto aqui é muito claro. Só o Pai e o Filho. Só o Deus eterno, Criador de todas as coisas, juntamente com o seu Filho, Jesus Cristo, é que são dignos de receber louvor e adoração. A Bíblia assim nos mostra e assim nós cremos. Vamos à pergunta 10. A Bíblia, no Velho e no Novo Testamentos, reconhece somente Deus, o Pai, e seu Filho Jesus Cristo como os únicos dignos de adoração? Provérbios 30, verso 4, Apocalipse 14, versos 6 e 7. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos, mas amarrou as águas no seu manto? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Certamente o sabes. Nós vemos aqui, então, que nós temos 2 criadores, segundo Provérbios, capítulo 30. Certo. O pai e o filho, porque a pergunta foi qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho. Vamos ver em Apocalipse o que diz o verso e quem deve ser adorado. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Claramente aqui, Chalegre, o Criador tem que ser adorado. E conforme vimos em Provérbios, o Pai e o Filho estavam na criação. Pergunta 11. De acordo com Jesus, a quem devemos honrar? João, capítulo 5, verso 23. Abra sua Bíblia comigo. Para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Só 2? Só 2. Que maravilha. Outra coisa nós temos que compreender aqui. Eu queria chamar você para que compreenda comigo isso. Quando nós oramos, e nós já estudamos isso em estudos anteriores, quando nós oramos ao Pai, nós oramos em nome de quem? Do Filho, Jesus Cristo. Quando nós pedimos ao Pai alguma coisa, pedimos em nome de quem? Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Então, o Pai deu essa honra ao Filho. O Pai o honrou para que nós possamos honrar o Pai. Agora, se nós não honrarmos o Filho, não honraremos o Pai. Claro que não. Então, isso aqui fica bem claro. Quando você orar, não ore ao Pai em nome do Pai, mas ore ao Pai em nome do Filho. Pergunta 12. O profeta que falar em nome de outros deuses deve ser morto? Deuteronômio 18, 20. Mas o profeta que tiver a presunção de falar em meu nome alguma palavra que eu não tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá.
Então a ordem era realmente para exterminar esse profeta. Exatamente. Para aniquilar esse profeta, matá-lo. E mesmo que ele profetizasse em nome do verdadeiro Deus em mentira, também é uma traição, né? Sem dúvida. Falando aquilo que Deus não falou, dizendo aquilo que Deus não pediu para ele dizer. Então nós temos que estar atentos, porque hoje em dia tem muita gente falando o que Deus não falou, dizendo que Deus mandou fazer, porque eu tive uma revelação, é assim. E quando nós vamos nas Escrituras, nós vimos claramente que não é dessa forma, é um engano. Mas para isso precisamos estar atentos, examinando as Escrituras, né? Com certeza, Chalegre. Muito bem, vamos prosseguir para a pergunta de número 13. Jesus voltará na sua glória, na do Pai e dos santos anjos? Lucas, capítulo 9, verso 26. Porque quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então vemos aqui que sim, Cristo, quando voltar, ele vai vir na sua própria glória, na glória de seu Pai e também na glória dos anjos que lhe servem e lhe adoram. Maravilhoso texto. Pergunta 14. Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo eram adorados antes de todos os séculos? Será agora e para todo sempre? Judas, versículo 25. Ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, e agora, e para todo sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e de seu Pai. Muito bem. Vamos complementar o nosso estudo. Eu quero chamar você para uma reflexão. Lúcifer, no céu, antes de sua rebelião, foi um elevado e exaltado anjo, o primeiro em honra depois do amado Filho de Deus. O grande Criador convocou os exércitos celestiais para, na presença de todos os anjos, conferir honra especial a seu Filho. O Filho estava assentado no trono com o Pai e a multidão celestial de santos anjos reunida ao redor. O Pai então fez saber que, por sua própria decisão, que Cristo, seu Filho, devia ser considerado igual a ele, assim que, em qualquer lugar que estivesse presente seu Filho, isto valeria pela sua própria presença. A palavra do Filho devia ser obedecida tão prontamente como a palavra do Pai. Seu Filho foi por ele investido com autoridade para comandar os exércitos celestiais. Esse texto que nós narramos está no livro História da Redenção, nas páginas 13 e 14. Nós vamos concluir esse estudo sobre adoração, Chalegre, lendo deste mesmo livro a página 433, que traz aqui uma maravilhosa revelação. Diz assim: ao revelar-lhes Jesus as riquezas da redenção e os estupendos feitos do grande conflito com Satanás, a alma dos resgatados fremirá com mais fervorosa devoção e com mais arrebatadora alegria dedilharão as harpas de ouro. E milhares de milhares e milhões de vozes se unem para avolumar o potente coro de louvor. E ouvi a toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há a dizer, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. Apocalipse 5, verso 13. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado, e o grande conflito terminou. Muito bem. Chegamos ao final do nosso estudo, a lição 10, conhecendo o Criador, e essa lição 10, ela fala justamente sobre esse tema maravilhoso, não é, Wagner? Sem dúvida alguma. A adoração. Quem devemos adorar? Agora nós já sabemos. Compreendemos que a adoração só pode ser dada ao Pai e ao Filho e a mais ninguém. E a ira de Deus, ela acende
quando nós praticamos a falsa adoração. Por isso, esse estudo precisa ser até revisto por você e gravado no seu coração, para que você só dobre os seus joelhos ao Pai e ao Filho, pois eles são dignos. E por falar em dobrar os joelhos, vamos fazê-lo agora com reverência? Em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus eterno, altíssimo, louvado e glorificado seja o teu nome. Amém. No nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, nós erguemos as nossas vozes nesta hora e queremos, ó Pai, agradecer por tão maravilhoso estudo sobre adoração. Ensina-nos a te adorar. Ensina-nos a te honrar por meio de Cristo Jesus. É o que nós lhe pedimos neste nome poderoso. Amém. Amém.